Santa do dia 21 de outubro de 1972. Santa Bibiana, rogai por nós. O santo dia que eu tinha que fazer aos senhores hoje só pode ter sentido em toda a sua importância, em toda a sua expressão, se os senhores tomarem em consideração os tempos em que eles se desenrolaram, que são na Idade Média, no ocaso das cruzadas. Os senhores sabem bem que as cruzadas representaram um dos mais belos movimentos de alma que a Igreja teve ao longo de todos os seus séculos de existência. Esse movimento de almas, evidentemente, como tudo quanto de belo se passa na Igreja, a esse movimento de alma correspondia uma grande graça. Era a graça das cruzadas, da qual um resto de brilho ainda refulge no olhar poluído e cansado do homem de hoje, porque quando se fala das cruzadas, todo mundo compreende, fulano tem o espírito de um cruzado, tem a mentalidade de um cruzado, etc. Todo mundo compreende o que isso quer dizer, entende que é um herói, mas é um herói de um heroísmo especial, não de um heroísmo comum, mas de um heroísmo iluminado de religião, iluminado de fé, iluminado de certezas de toda ordem, com uma disposição e um ânimo para suportar qualquer forma de dor, qualquer forma de sofrimento, qualquer forma de risco extraordinária, um ímpeto de guerra, uma capacidade de impacto sem precedentes e provavelmente sem consequências na história. Todos esses conceitos se reúnem e brilham aos olhos, mas brilham com uma luz de fé, uma luz de religião, quando se fala a respeito de cruzadas. Bem, nada foi mais belo do que o começo das cruzadas. Nada por causa disso foi mais triste do que o ocaso lúmbio, pardacento, feio em que elas se fundaram. A razão desse afundamento todos nós conhecemos. Quer dizer, os primeiros cruzados eram homens inspirados por uma grande fé. Mas em seguida começaram a se misturar com eles homens que faziam a Guerra Santa preocupados no brilho, em obter o brilho que na opinião pública do Ocidente lhes alcançaria uma participação heróica nas cruzadas. Quer dizer, ter sido cruzado, ter refugido de heroísmo nas cruzadas, dava o que hoje chamaria um grande cartaz no Ocidente. E promovia até o indivíduo facilmente na escala nobiliástica, que era a escala de ascensão política e social e econômica naquele tempo. De maneira que havia um interesse humano conjugado com um interesse sobrenatural em se ser cruzado. Com o declínio da religião, da influência da religião, os cruzados interesseiros foram se tornando mais numerosos do que os cruzados autênticos legítimos, que o eram por verdadeiro espírito de fé. E com isso, as cruzadas foram se tornando guerras de conquista para que os cruzados obtivessem reinos e feudos cômodos na Península Balcânica e, sobretudo, na Terra Santa e na África do Norte, fundassem ali, como a casa de Lusignan, um reino, o reino de Chipre, por exemplo, um reino ilustre naquele tempo, onde os indivíduos começaram, então, a ir por essas razões. Mas, indo por essas razões, as ocasiões de pecado que a guerra traz consigo o solicitavam muito. As rivalidades, as rixas, as injustiças da partilha, das vantagens obtidas, etc., tudo isso solicitava muito a eles. E, naturalmente, também o pecado da carne. Porque naqueles saques daquelas cidades se davam, quando os cruzados venciam, se davam a resistência da população, às vezes ponto por ponto, contra os cruzados. E aí havia, naturalmente, a morte em massa da população que resistia. Mas com a morte em massa, vocês compreendem que mil ocasiões de mulheres se entregarem em pecados, etc. Então o ideal dos cruzados, da cruzada, se foi rebaixando e se foi poluindo cada vez mais. Nesse ocaso triste das cruzadas, em que as próprias ordens de cavalaria estavam afetadas na sua integridade, na sua fidelidade ao primitivo espírito, etc., nesse ocaso triste das cruzadas, a providência quis brilhar, quis fazer brilhar um rei que eu não me espantaria nem um pouco que pelo menos depois do reino de Maria fosse canonizado. Isso é um dado.
Agora, as particularidades desse rei. Para os senhores conhecerem quem era esse rei, que foi citado como uma espécie de lindita de Deus, de réplica de Deus, a ambição vulgar e ao espírito egoístico da maior parte dos cruzados da decadência, os senhores precisam tomar em consideração o que era naquele tempo um rei e depois o que fica na nossa imaginação no extremo oposto de um rei, o que era um leproso. Um rei não era apenas aquilo que se tem hoje por um rei. Não era, por exemplo, um rei da Dinamarca, como esse que morreu há pouco, que em certas noites em que ele estava mais desafogado, mais comunicativo, regia a orquestra de Copenhague em manga de camisa com a televisão focalizando para o país inteiro. Não era isso. Não era também uma figura meramente decorativa, mas o rei era um ungido de Deus, porque eles recebiam a investidura por meio de uma cerimônia religiosa, ou era uma unção, ou era uma coroação feita por mãos de eclesiástico, de bispo em geral, ou eram ambas as coisas juntas. Ele era um ungido de Deus, representante de Deus na terra, encarregado de fazer prosperar a causa de Deus na ordem civil, como um bispo ou um papa é encarregado de fazê-la prosperar na ordem espiritual. Bem, além do mais, homem dotado de um grande poder, e por causa do poder que ele tinha, ultra reverenciado, ultra cortejado por todo mundo. Ele estava no ápice de toda espécie de hierarquias. Ele era a síntese do país, era a personificação do país. Não se podia ser mais do que um rei. Bom, no extremo oposto nós temos o leproso. O leproso era a abominação dos homens. Porque naquele tempo não se tinha o processo de cura de lepra ou de detenção da infecção leprosa que hoje se conhece. E quando um indivíduo era atingido pela lepra, ele era considerado irremissivelmente perdido, ele morria leproso. Mas como os senhores sabem, a lepra, ao menos em muitas de suas manifestações, que eram frequentes naquele tempo, era uma doença lenta, que vai matando o indivíduo aos poucos, e matando de um modo horroroso, porque o indivíduo vai apodrecendo e morrendo aos poucos. Entumece as extremidades, incham nele, entumecem, né? E depois vão se caindo de podres, né? Então começam a cair os dedos, começam a cair os artelhos, começa a cair o nariz, as orelhas se incham desmedidamente, começam a cair também. O indivíduo fica com uma espécie de chaga viva, a cara toda com uma chaga, os olhos vermelhos, incandescentes, porque a lepra ataca o globo ocular, e o indivíduo fica todo ele devorado por essa putrefação que naturalmente acaba levando esse mundo. Agora, os antigos tinham horror à lepra, evidentemente, e por causa disso sequestravam, afastavam o leproso do convívio humano. Um leproso causava verdadeiro terror, e era ao extremo oposto de um rei, procurado e admirado por todos, era o homem detestado por todos, detestado, fugido por todo mundo. Onde o leproso se aproximava, todo mundo fugia de perto dele. E havia uma obrigação, quando o indivíduo era leproso, ou de se internar em um leprosário e de passar aí a vida inteira. Então, o processo de internamento do indivíduo no leprosário era muitas vezes o seguinte: o indivíduo era declarado leproso pela autoridade competente, então ele era levado pela família e igreja, aonde havia um caixão de defunto, no qual ele se deitava, e o padre recitava sobre ele orações especiais, declarando afastado do convívio dos humanos. E ele era levado no caixão de defunto, caixão aberto, bem entendido, ele era levado pelo cortejo da aldeia até o leprosário próximo, onde depunham o caixão nas portas do leprosário e todo mundo ia embora. E ele que se arranjasse lá dentro do leprosário, que era em geral um vilarejo, mas miserável, como vocês podem imaginar, e no qual moravam apenas leprosos ou um ou outro padre, freira, algum leigo de alma heróica que ia morar lá com os leprosos para ajudá-los em evolução.
mas que então era afastado do convívio dos santos também. Ele emergia naquele interno vivo, mas de medo que ele fosse depois contagiado, se tornasse uma fonte de contágio, por sua vez, ele também era enclausurado naquele interno de vivos que eram leprosados. Bem, vocês estão vendo que o leproso e o rei estão no extremo oposto. Bem, para a providência divina suscitar no Oriente como uma das mais altas figuras do mundo das cruzadas decadentes, um rei leproso. A figura de um rei leproso é uma figura dramática. Se vocês imaginarem um homem que carrega consigo uma doença da qual todo mundo tem medo, mas que pelo jogo das circunstâncias deve ficar no seu cargo, porque ele sente, ele sabe que ele fará à igreja no seu cargo um bem que naquela decadência nenhum outro faria. Ele então é ao mesmo tempo procurado, mas tido com horror por todos os outros, vivendo no esplendor de um palácio, dentro do luxo real, mas no meio daquele luxo todo, ele é o podre, o horripilante, é o verme posto no meio da flor. É a contradição de todo aquele luxo que vier em torno dele, é a hediondez da decrepitude física de um homem que vai perecendo, vai ficando leproso em vida. Apesar da lepra, esse homem, por amor à Igreja Católica, deu todas as provas de vigor físico, combatendo como qualquer guerreiro e na vanguarda, e metendo terror aos seus adversários, de tal maneira ele foi grande batalhador. E enfrentando, de outro lado, provações terríveis, porque ele carregava o peso enorme de sustentar uma balança que caía. Era um mundo todo deteriorado, leprosamente, moralmente leproso, contra o qual ele tinha que reagir. Os íntimos dele, os próximos dele, não valiam 2 caracóis. E ele tinha que fazer durar, apesar de tudo, o estandarte da cruz, no Oriente Próximo, ele tinha que fazer durar o estandarte em pé durante toda a sua vida dele. Então o senhor vê desenrolar-se a tragédia desse rei leproso com manifestações de heroísmo fantásticas e de dedicação à causa católica extraordinárias, que fazem dele o protótipo do cavaleiro, o protótipo do guerreiro, o protótipo do rei e o protótipo do leproso. Numa palavra só, o protótipo do católico. Porque ele carregou todas as crises no seu próprio pobre corpo sagrado e na sua alma, que devia sofrer tudo quanto vocês podem imaginar. Isso é uma introdução, infelizmente, um pouco longa, mas eu tenho a impressão que o fato merecia essa introdução, uma introdução um pouco longa para a ficha biográfica que eu vou ler agora para os senhores, e que resulta do estudo de assuntos medievais que está sendo promovido no Eremo de Elias. Essas notas biográficas são tiradas de um livro chamado Os Templários de Bordonov. O rei se chamava Balduíno IV e foi o último rei de Jerusalém, daquele reino que o primeiro rei foi Godofredo de Bouillon, que entretanto não quis aceitar a coroa de rei, dizendo que ele não queria usar uma coroa de ouro no reino em que Nosso Senhor tinha, no lugar onde Nosso Senhor tinha usado uma coroa de espinhos, né? E os sucessores dele usaram uma coroa de espinhos feita de ouro, que depois passou para os príncipes da casa de Lorena, que eram os continuadores deles, né? Porque realmente hoje Nosso Senhor Jesus Cristo pôs uma coroa de espinhos, o homem só poderia se coroar com um espinho. Todo o resto seria pouca e infinitamente pouca em comparação de espinhos que a Idade Média venerava tanto que para abrigar alguns desses espinhos, São Luís construiu a Santa Chapela. Não preciso dizer mais nada. Bem, depois dele, a Cidade Santa deixou de ser católica.
O texto é o seguinte: nada na história das cruzadas é mais emocionante que o reino doloroso de Balduíno IV. Eu acho que ele poderia chamar o rei das dores, porque o reino dele foi um reino doloroso e ele teve o reinado das dores. Todas as dores confluíram nele. Nada entre os mais vários exemplos famosos pode atestar melhor o império de um espírito de ferro sobre a carne débil. Este foi um rei sublime que os historiadores tratam só de passagem. O que faz perguntar por que até aqui nenhum escritor nele se inspirou, exceto talvez o velho poeta alemão Wolfgang von Eschenbach. Nem o romance, nem o teatro evocam, e entretanto sua breve existência, cheia de acontecimentos coloridos, forma uma apaixonante e dilacerante tragédia. Isto mesmo indica que o homem era muito bom, porque o quadro seria por demais tentador para uma peça de teatro, para uma peça de cinema, para uma biografia, para uma leitura espiritual. Se esse homem, a memória desse homem está de tal maneira posta de margem, quando poderia tanto escritor famoso dar pretexto para se tornar célebre, é bem evidentemente que ele foi muito bom. Esta forma de silêncio só pesa sobre os esplêndidos e já vale por si como uma presunção de canonização. O destino sorria à sua infância. A palavra destino é péssima, né? É o Previdência que sorria à infância dele, né? Sorria à sua infância. Robusto e belo. Notem bem, hein? Ele era dotado de inteligência aguçada de sua raça angevina. Quer dizer, a família dele era uma família nobre, procedente de Anjou, na França. Ele tinha se dado a ele por preceptor Guilherme de Tyr, que se tomou de uma grande preocupação e dedicação, como é conveniente um filho de rei. Quer dizer, ele foi educado esmeradamente. O pequeno Balduíno tinha muito boa memória, conhecia suficientemente as letras, o que não era tão frequente na nossa querida Idade Média, retinha muitas histórias e as contava com prazer. Um dia, aí começa a tragédia. Um dia em que brincava de batalha com os filhos dos barões de Jerusalém, quer dizer, dos nobres de Jerusalém, descobriu-se que tinha os membros insensíveis. Os outros meninos gritavam quando se referia. Balduíno, porém, não dizia uma só palavra. Esse fato se repetiu em muitas ocasiões, a tal ponto que o arquidiago, é um cargo eclesiástico, Guilherme alarmou-se. Primeiro pensou que o menino fazia uma proeza, desprezando e de queixar-se, quer dizer que era mega. Então, dirigindo-lhe a palavra, perguntou por que sofria aquelas machucaduras sem se queixar. O pequeno respondeu que as crianças não feriam. Ele não se ressentia em nada dos arranhões. Então, o mestre examinou seu braço e sua mão e certificou-se de que estavam adormecidos. Era o sinal da lepra, porque vocês sabem que a lepra, o primeiro sinal da lepra é a diminuição da sensibilidade. Era um sinal evidente da lepra, doença terrível e incurável naquele tempo. Os médicos, aos quais foi confiado, não podiam sustar a infecção. Eu disse que era incurável, né? Eles nem sabiam que era uma infecção. Nem mesmo retardar a lenta decomposição que afetaria suas carnes. Toda a sua vida não foi senão uma luta contra o mal irresistível. E mais ainda, muito mais, foi testemunha dos poderes de um homem sobre si mesmo e a encarnação assombrosa dos seus mais altos deveres. Balduíno IV foi um rei digno de São Luís, um santo, um homem enfim, e é isso que sobretudo importa a nossa admiração sem reticência, a quem nenhuma desgraça chegou a destruir o vigor da alma, as convicções, a altivez, as qualidades de coração, o senso da responsabilidade dos quais lhe auria o revelamento e coragem. Quer dizer o seguinte, ele, no meio disso tudo, ainda era um homem muitíssimo altivo, não só corajoso, mas digno e altivo. Conservar-se digno e altivo nessas condições é preciso ter fibra de alma.
No fim de 1174, Saladino, senhor de Damasco, veio visitar Alepo, veio sitiar Alepo. Alepo era uma cidade que estava no poder dos católicos. Saladino, por sua edição dele, era maometano. Os descendentes de Noradin pediram socorro aos francos. Raimundo de Trípoli atacou a praça Forte de Roma. Balduíno IV empreendeu uma avançada vitoriosa sobre Damasco. Essas iniciativas fizeram que Saladino abandonasse seu desejo inicial. Saladino era um grande guerreiro. Fugiu por causa da pressão que Balduíno exerceu contra ele. Em 1166, o sultão voltou à carga e a mesma manobra frustrou seus planos. Quer dizer, mais uma vez, Balduíno fez fugir Saladino. Balduíno venceu seu exército de Damasco, em Damasco, em Anduzar, e trouxe um belo lucro da expedição. Nessa ocasião, ele tinha apenas 15 anos. E já era um tão famoso chefe de guerra. Apesar de sua doença, cavalgava como um homem de armas, empunhava eximiamente a lança. Vocês sabem que a lepra debilita, né? Mas isso aí para imaginar, o que é empunhar uma lança era uma batalha, hein? Toda espécie de movimento, que força significa, né? E depois nós estamos vendo por aí que ele lutava pessoalmente. Ele, com pretexto de ser leproso, podia ficar perfeitamente à retaguarda, mas ele reivindicava para si eximiamente o lugar de perigo, né? Nenhum dos seus predecessores teve tão cedo semelhante noção da dignidade real de que estava investido e de sua própria finalidade. Quer dizer, ele foi precocíssimo em compreender qual era a nobreza de um rei. Percebendo as rivalidades existentes entre os que cercavam, entre os católicos, era a putrefação do espírito católico naquele tempo, compreendeu quão necessária era a sua presença à cabeça dos exércitos católicos, mas que calvário deveria ser o seu. Aos sofrimentos físicos juntava-se a angústia moral. Seu estado impediu de se casar, de ter um descendente. Ele não era senão um morto-vivo, um morto coroado, cujas pílulas e pululências se disfarçavam sob o ferro e sob a seda. Sob o ferro no combate, sob a seda quando ele estava no palácio. Mas que se mantinha de pé, que se lançava a ação, movido, não se sabe por que for, por milagroso, porque alta e devoradora chama de sacrifício. Quer dizer, ele explicava aos olhos de todo mundo como é que esse homem lutava. Um novo cruzado acabava de desembarcar. Chamava-se Filipe da Alsácia, conde de Flandres e parente próximo de Balduíno. O problema de Balduíno era o seguinte: os senhores vão ver isso aparecer depois. O sucessor dele. Se ele tivesse um filho, ele podia educar o filho como quisesse. Era básico que houvesse um sucessor da categoria dele para manter o estandarte da cruz na Terra Santa. Mas ele não ia ter sucessores descendentes dele. Seriam parentes. E que parentes? Os senhores vão ver daqui a pouco. Quer dizer, ele via não só a lepra destruir o corpo, mas ele via a obra dele meio fadada a desaparecer, como desapareceu, e ele retardando algo que ele apenas conseguiria retardar, não conseguiria evitar. Apesar disso, com uma coragem prodigiosa, ele resistiu. Agora começa, então, o problema dele com os parentes. O pequeno rei esperava muito desse apoio. Estava claro que era necessário Filipe Saladino no coração do seu poder. Isto é, no Egito, se quisesse abalar a unidade muçulmana. Mas isso, precisamente, o que propunha o Basileus, imperador de Bizâncio, quer dizer, era isso que ele propunha. O Egito, uma vez conquistado em parte, Damasco não poderia deixar de subtrair seu poder cambaleante de Saladino. Mas Filipe de Alsácia opinava de outra forma. Quer dizer, Filipe de Alsácia faz um papel fácil. Ninguém lhe poderia impedir de guerrear na Síria do Norte e, o que era mais grave, de levar consigo parte do exército franco. Era o exército de Balduíno. Saladino respondeu invadindo a Síria do Sul. Balduíno reuniu o que lhe restava de tropas, desguarneceu audaciosamente Jerusalém e partiu para Ascalon, onde Saladino investia. Esse, logo que foi informado, subestimou seu adversário. Ele acreditava que a queda de Ascalon era uma questão de dias e marchou sobre Jerusalém com o grosso de seu exército. Balduíno compreendeu suas intenções
e saiu de Ascalon. Fez um longo périplo e caiu repentinamente sobre as colunas de Saladino e Mongisá. O efeito da surpresa não compensou a desproporção dos efetivos em luta. Baldino sentiu a hesitação dos seus. Desceu então do cavalo, é beleza isso aí, prosternou-se com o rosto na areia, aquelas areias do deserto, né? Diante do madeiro da verdadeira cruz que era levada pelo bispo de Betlém. Orou com a voz cheia de lágrimas e com o coração convertido, seus soldados juraram então não recuar e considerar traidor aquele que voltava atrás. Rodeando o santo leito, o esquadrão de 300 cavaleiros se lançou impetuosamente. O vale entulhava-se com a bagagem do exército saladino, diz o livro dos dois jardins, que é um livro do tempo. Os cavaleiros francos surgiram ágeis como lobos, latindo como cães. Atacavam atacavam em massas ardentes como chamas, e puseram em fuga o invencível Saladino, que se salvou a própria pele, foi graças à rapidez de seu cavalo e ao devotamento de sua guarda. Retornou ao Egito, abandonando milhares de prisioneiros. Balbino logrou, enfim, uma vitória sem precedentes. Essa vitória merece uma pequena análise. Vocês podem imaginar, vocês acompanharam com os acontecimentos. Saladino foi sitiar a cidade de Ascalon e Balbino IV julgou que podia pegá-lo lá. O Saladino entendeu. Então, Balbino IV, para salvar Ascalon, desguarneceu Jerusalém. Saladino, então, percebendo que Jerusalém estava desguarnecida e que era a capital do reino e a cidade santa dos católicos que tratava de tomar, ele então saiu às pressas de Ascalon e foi pegar Jerusalém. Certo que ele tinha levado a melhor sobre Balbino de longe. Balbino tinha apenas 300 homens, e 300 homens de segunda. Quando ele viu que Jerusalém ia ser cercada, ele resolveu interceptar o caminho que ia de Ascalon até Jerusalém. E quando os guerreiros dele viram a multidão de maometanos que ia atacar Jerusalém, não tiveram coragem. Aí os senhores têm a cena épica entre todos. O rei leproso, que desce de seu cavalo, que se prosterna com a cara no chão, na areia, diante do santo leito, e pede a nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Maria, diante do santo leito, que salve a cidade santa, que não permita que a cidade santa pereça, sendo ele rei. Aí vem uma dessas graças sobrenaturais que não se podem explicar senão por um verdadeiro sopro do Espírito Santo, uma verdadeira Pentecostes pequena, em que todos mudam completamente. Ele se levanta e 300 soldados apenas, chefiados pelo rei leproso, com que dores, com que sacrifício, mas com que vigor de alma, com que zelo, investem sobre os maometanos. Bem, a investida é tremenda. Inclusive usaram recursos de guerra psicológica. Ladravam para meter medo. Balduíno, Saladino, quero dizer, não pôde resistir, teve que fugir a galope para o Egito. E uma das mais famosas batalhas da Terra Santa foi assim ganha pelo rei leproso. Agora os senhores vejam como é que nós devemos meditar a respeito dos mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, pregado na cruz, sabia todo o futuro. E, no meio das tristezas sem conta que ele tinha do futuro, ele sabia o destino que ia ter cada um dos fragmentos do santo leito, daquela cruz que ele estava tornando sagrada pelo seu sacrifício. Porque ali estava nosso Jesus Cristo, o homem de todas as dores, teve uma consolação no alto da cruz, pensando em Balduíno. Balduíno arrancou algo à maneira de sorriso dos pobres lábios leprosos de nosso Senhor Jesus Cristo e Senhor. Foi só isso, não. Nosso Senhor Jesus Cristo também sabia que, num dia do mês de outubro de 1972, essa epopeia seria lembrada. E que os filhos, por ele recrutados pela intercessão de Maria, para sustentarem a causa dele no século XX, haveriam de se envelhecer, sabendo que a propósito de Balduíno, nosso Senhor também se lembraria dele. E a presença dos senhores aqui, e
o consentimento de alma que flores dão à epopeia de Balduíno, Nosso Senhor também a conheceu e também consolou a Nosso Senhor no alto da cruz. De maneira que os senhores agora estão consolando a Nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz, no ano 33, embora que a gente admitamos, da era cristã, de 1972, quase para 1973, um presente enorme espaço de tempo. Está bem. Passaram-se os tempos, essa história dormiu na poeira de quantos livros, no NAME de tantos homens sem alma que trataram dela, mas ela estava reservada como uma joia para uma meditação nossa nessa noite. E para fazer com que nós desejássemos ter a alma de um Balduíno. Ainda que fracos como tudo de corpo, fortes de alma dessa maneira. E com essa confiança invencível. Só com 300, com um corpo chagado, leproso, ele teve, entretanto, a graça de receber um sopro do Espírito Santo para si e para o seu e alcançar essa batalha extraordinária. Um dos mais belos feitos da civilização cristã. Por exemplo, aí tem realmente com que a gente se envelheceu. É uma coisa verdadeiramente admirável. Então eles se ponham um pouco na pele desses soldados que combateram nessa ocasião. Então eles se imaginem revestidos de armamento, marchando as ordens dos reis, ou cavalgando as ordens desse rei. E pensando o seguinte: do outro lado está o sultão Saladino, homem famoso, cercado de todo falso do Oriente. O nome dele retumbava por todas aquelas zonas como de um grande guerreiro. Um homem válido, um homem sadio. Nós não somos senão 300. E o nosso rei o que é? Um miserável leproso. Um pobre super doente, desfeito em chagas e purulência. E a providência nos chamou a nós para combatermos sob as ordens de um desprezível leproso, só 300, todo o exército Saladino. É, na verdade, meus caros, que podia dar insegurança. E uma insegurança monumental. O que deveria ter sido esse Balduíno para ele sozinho dar segurança para ele? O que deveria ter sido isso? Que canal do Espírito Santo, que veículo. Mais bonito ainda do que pensar em 300 guerreiros, é pensar em 300 guerreiros ternibandos. E o rei leproso que se inclina no chão e que pede a Nossa Senhora a força para ser ternibandos. Ali, de fato, nada é forte a não ser a alma dele. Mas a alma dele o era por inteiro. O que vocês estão vendo, mais sublime não pode ser. Eu lhe pergunto, na história das monarquias católicas, há um episódio mais bonito do que o outro? Não é. Nem os episódios sacratíssimos da vida de São Luís excedem a esse beleza. Igualam sim, não excedem a esse beleza. É uma verdadeira maravilha. Vocês podem, por aí, compreender que tem que epopeia a história da Idade Média nos apresenta. Bem, no ano seguinte, Balduíno edificou o Gué do Jacó. Gué é um val, por onde Jacó teria passado. Fortaleza destinada a defender a Galiléia dos ataques de Damasco. Como é bonita a figura desse rei que vai se desagregando e vai construindo fortalezas. Ele é o contrário de uma fortaleza que se constrói. Ele é um esmoroamento vivo, não é, em cada instante. Mas ele ainda constrói fortalezas para lutar por futuro. Guilherme de Tiro pretende que isso tenha sido feito pelas permanentes solicitações de Odon de Saint-Amand, grão-mestre do templo. Em todo caso, qualquer que tenha sido o criador da ideia, não há dúvida quanto à importância estratégica da fortaleza que Balduíno mandou construir. Em 1179, Balduíno invadiu a Galiléia e foi ao encontro, tentando limar. Em 1179, Saladino invadiu a Galiléia. Balduíno foi ao seu encontro, tentando surpreendê-lo, como tinha feito em Mongizar. Mas como os muçulmanos se contivessem, ele foi cercado e saiu preso. Muitos foram mortos e presos nesse dia.
Pouco depois, Saladino tomou o Guedes de Jacó e fez executar todos os cavaleiros do tempo que se defendiam. Quer dizer, Balduíno, portanto, foi preso. Sibila, irmã do rei, já é um nome pagão horroroso, né? Já é prenúncios de paganismo, de renascença do rei. Acabava de casar, contrariamente aos interesses do Estado, com irmã de Balduíno, né? Com Guy de Lusignan, homem de beleza indiscutível, sem fortuna e sem talento. Balduíno, pressionado pelo seu, minado pela doença, e aqui é uma fraqueza dele, tinha consentido nessa união e dado a Lusignan os condados de Jaffa e Ascalon, ao cunhado. Tão logo a insignificância do marido de Sibila se manifestou, atiçaram-se as esperanças dos senhores feudais. Contava-se que o irmão de Lusignan, comentando o casamento, disse: se Guy for rei, eu deveria ser Deus. Tal a mediocridade que tinha o cunhado de Balduíno. E Balduíno tinha tido a fraqueza de aceitar. Nessa mesma ocasião, Isabel de Jerusalém desposava Antoine de Toron, filho indigno de seu pai, o extinto condestava de Jerusalém, morto em defesa do rei. O estado de Balduíno IV piorava de dia a dia. Foi uma provação para sua mãe, que não tinha boa fama, e para a roda de seus cortesãos ambiciosos e amorais, ver a aproximação de Balduíno com Raimundo de Trípoli, o único homem capaz de aconselhar devidamente. Quer dizer, Raimundo de Trípoli era bom, a corte era má. Balduíno chamou um bom conselheiro para amparar na boa via as suas forças defendentes. Nesse momento, reapareceu, libertado dos captos muçulmanos, o antigo príncipe de Antioquia, Renaud de Chatillon. Logo recomeçou suas aventuras, assaltando uma importante caravana de peregrinos com destino à Meca. Era, portanto, malfeitor. Esse ato rompia a trégua assinada por Balduíno IV e Saladino. Ofendia as convicções religiosas dos muçulmanos, a cujos olhos o tentado figurava-se monstruoso. Intimado pelo rei a devolver os prisioneiros e o produto da pilhagem, ele recusou-se com arrogância, tornando-se assim evidente a incapacidade do doente de fazer obedecer. Quer dizer, o senhor feudal revoltou-se contra Balduíno. Balduíno deu-lhe ordem de restituir o que ele tinha tirado aos muçulmanos, e ele não quis. O estado de doença de Balduíno não lhe permitia, naquele momento, manter a autoridade necessária. Em agosto, o infatigável maometano Saladino tentou tomar Beirute por uma ação combinada por terra e mar. Uma vez mais, Balduíno afastou o perigo. Já então, caminhando para a morte, ele combateu e venceu. Impediu Saladino de se apoderar de Alepo e conduziu uma expedição até os subúrbios de Damasco, que era a cidade, a capital dos Balduínos. Assim, por toda parte, graças à sua energia sobre-humana, e ainda que daí em diante ele se fizesse carregar de inteira para as batalhas, o heróico leproso levava vantagem sobre o genial muçulmano. Vocês podem imaginar um rei que não pode mais cavalgar e que é levado em liteira para as batalhas, mas que vai animando os outros. Então, vejam, mais uma vez, a força de alma que renasce, enquanto o corpo cada vez decai mais. Ele começava, entretanto, a perder a vista. A cegueira é um dos sintomas dos efeitos da lepra. A não poder mais se servir de seus membros. Os que lhe eram mais chegados o pressionavam a abandonar seus afazeres do reinado e, ao mesmo tempo, passar parte das responsabilidades a Guy de Lusignan, que era o incapaz. Pode-se bem imaginar o drama interior desse rei de 22 anos só. Tudo isso passou por 7 anos, corroído por úlceras, semi-paralisado e quase cego, cercado pela sombra da desconfiança e dos maus pressentimentos. Ele não podia confiar em quase ninguém. Atormentado ante as insinuações e sugestões pérfidas dos seus. O ambiente dele era péssimo. De um lado, e a alta ideia de fazer comissão de rei do outro lado. Se a lepra o enfraquecia, e ele não podia ter esperança de se curar, sempre, entretanto, encontrava novas forças e resistia de melhor forma às ciladas da camarilha. Quer dizer, é o período de ascensão máxima dele. Ele vai cada vez mais cercado, resistindo mais à camarilha, cada vez mais enérgico. Como a doença entrasse numa fase evolutiva,
Ele devia lutar contra ela e, sobretudo, contra a tentação de abandonar tudo para morrer em paz. Era então a tentação que ele sofria desde tudo. Ou seja, cumpriu seu dever até o fim. Foi num desses períodos que ele consentiu, se bem que é contra gosto, a investir de Lusignan da regência do reino. No primeiro encontro com Saladino, Lusignan deixou o exército franco ser massacrado. Recusou com altivez prestar contas a Balduíno, que o destituiu de seu cargo, e para evitar que, pela complacência de Sibila, Lusignan se tornasse rei de Jerusalém após sua morte, ele designou seu sucessor, o pequeno Balduíno V, filho de Guilherme Longue-Épée. Quer dizer, ele ainda teve um gesto de suprema coragem, de suprema energia. Ele viu que o cunhado não prestava mesmo, destituiu da sucessão ao rei. Vocês veem, mas é fácil de enfrentar uma mulher. E quando o pobre coitado é um leproso que depende das atenções de Deus para tudo, para as informações para tudo, porque é um inválido absoluto, não vê, não expõe seus membros, ele não. O que é que ele sabe da realidade? Por que então não pede demissão? Vocês estão vendo porque vem outro pior. Ele, no meio disso, e desagradando todo mundo, designa então o pequeno Balduíno V, cujo pai dá uma boa impressão pelo apelido, não tem mais nada dele. Guilherme da Longa Espada. Como a situação da Terra Santa estivesse desesperadora, Balduíno mandou uma embaixada ao Ocidente, composta pelo patriarca de Jerusalém, pelo mestre dos hospitalários, era uma ordem religiosa, e pelo mestre dos templários, o velho Arnoldo Torrado. Quer dizer, é um SOS dele para o Ocidente, para ver se mandam gente limpa e boa para salvar a cidade de Jerusalém. Arnoldo Chatillon, que indiretamente tinha ajudado o rei a se desembaraçar de Lusignan, achou-se autorizado a retomar suas pilhagens. Mas agora, então, na mais alta escala, era o tal bandido que roubava, né? Armou uma frota que foi transportada ao Mar Vermelho a Dorso de Camelo. Essa frota, devastando portos, interceptando comboios, ameaçou por algum tempo o caminho para Meca. Saladino, excitado até o cúmulo do furor, destruiu os navios de Renault e depois sitiou em sua própria fortaleza, o craque de Moab. Balduíno IV apareceu, agonizando de soliteira, para fazer frente. Saladino então retirou. Não precisa dizer mais nada, né? O comentário está feito. Quer dizer, o louco, vocês viram o que ele fez, né? O Mar Vermelho era cheio de sultanatos, de pequenos estados riquíssimos. Ele fez transportar os seus navios a Dorso de Camelo pelo Istmo de Suez. O canal naturalmente não existia, só foi aberto no século passado. Bem, e entrou no Mar de Suez, no Mar Vermelho, e começou a saquear. Saladino ficou indignado. Foi de encontro a Balduíno agonizante. Foi de inteiro enfrentar. Ele enfrentou de todos os outros. Talvez tenha sido uma vitória sob algum aspecto mais bonita do que aquela quando ele rezou com o rosto no chão. Porque ele comoveu o céu, inclinando-se no deserto. Ele impôs respeito ao inferno, fazendo com que o Balduíno se retirasse. É a glória de um homem na terra, a espera da glória no céu. O último ato de Balduíno foi de reunir em São João d'Acre o parlamento dos seus barões. Guy de Lusignan, incapaz e rebelde, foi então oficialmente afastado do trono. E o que era justiça e sabedoria, a regência foi confiada a Raimundo de Trípoli. Quer dizer, como ele designou um menino para ser sucessor dele, ele tinha o direito de nomear o regente. Ele pegou então o conselheiro fiel dele e o designou como regente. Vocês estão vendo o golpe pelo qual ele não nomeou Longa Espada para regente, para rei, mas nomeou menino. Ele pôde pegar seu conselheiro fiel e passar-lhe o bastão de mando antes de morrer. Mais tarde, 16 de março de 1185, o mártir rendeu sua alma a Deus, em presença de seus vassalos, dignatários,
e bons companheiros de guerra. Até os infiéis lhe tributaram homenagem. Os católicos esqueceram. Em 1972, ele é lembrado num auditório cheio de pessoas de um continente, naquele tempo habitado pelos guaranis, pelos araucanos, pelos tupis, e sei lá por quanta gente já, na verdade. Aqui está a glória, o eco da glória de Balduíno IV, rei de Jerusalém. Aí está um fulgor da Idade Média. Porque eu não sei o que aconteceu, mas por uma coisa que é dessa assim, uma figura assim, depois não foi dada mais a cristandade. Esse exemplo impressionante do rei leproso e herói, diante de cujas feridas recuam cheios de reverência os filhos das trevas, uma figura assim não nos foi dada. Nós, o que é que temos hoje, no século XX, em comparação com Balduíno leproso? Aqui está uma prestação. Os senhores me dirão, doutor Plínio, o seu entusiasmo por ele é como de um homem que tivesse sido santo. Mas o senhor é, pessoalmente, um homem muito intransigente. E o senhor não pode ter os olhos fechados sobre o fato de que esse homem teve fraquezas na vida que o senhor mesmo escolheu. Como é que o senhor pode ter tanto entusiasmo por esse homem? A vida me tem mostrado que pode haver pessoas com altas qualidades, mas que, sob o peso, às vezes, de provações muito grandes, com culpa embora, tem deflexões, mas que depois a graça perdoa, reanima e leva de novo a altos cumes. Essa foi a história chagada e dolorida de Balduíno IV. Ele teve desconhecimentos da verdade. Não como Nosso Senhor caiu debaixo da cruz, perfeito, impecável, divino, mas como um homem que teve fraqueza, ele teve graça para não ter. Essas fraquezas devem ser julgadas com severidade. Mas os atos maravilhosos da vida dele também devem ser, por isso mesmo, julgados com a mesma justiça e impõem admiração, como as fraquezas impõem severidade. Sobretudo, para que esse homem tivesse tido o último lance de apresentar Saladino e impor respeito a Saladino nessas condições, era preciso que sua alma estivesse em muito belo estado. Ele foi ocasião como uma relíquia viva para um dos mais bonitos episódios da história dos cruzados. Como não admitir que a alma desse homem, num grau mais alto ou menos, não esteja na presença de Deus? Nós não podemos canonizar ninguém. Canonização é privilégio único e exclusivo da Igreja Católica, quer dizer, da hierarquia católica, mais especialmente do Papa. Nós não podemos canonizar ninguém. Mas pedir privadamente a ele que nos conquiste essa força de alma indomável, nós podemos pedir. Nós podemos pedir que ele nos faça compreender algo desse espírito medieval que ele tinha em tão alto grau e que é a luz que nos deve animar na bagagem com o caminho ao reino de Maria. De maneira que aqui está a grande recordação purulenta, fétida, chagada e maravilhosa de Balduíno IV. Mais do que isso, de nossos espíritos altos da cruz, pensando em nós, pensando em nossa meditação, e nos abençoando do alto da cruz, e nos perdoando por todos os defeitos que agem em nossas almas nesse momento. Nós nos comprazemos, nós nos compadecemos de Balduíno e, sobretudo, nos compadecemos dele. Ambos que tenham piedade de nós. Isso seria o certo de Deus.